Saudações, pessoal! Dando continuidade ao nosso estudo da atomística, o nosso próximo modelo será o modelo de Bohr, ou Rutherford-Bohr, mas antes disso, temos que fazer um alicerce, temos que ter conhecimento de algumas coisas importantes para que nós possamos entender bem o modelo de Bohr e seus postulados. Olha só, nós vamos ter que passar a entender o que seria um espectro contínuo, o que seria um espectro descontínuo. Vamos ter que entender como caracterizar uma onda eletromagnética. Vou ter uma aulinha sobre ondas, para que assim possamos entender bem o modelo de Bohr. Beleza? Então vamos agora começar aqui no espectro contínuo. Se liga nessa coisa que você já conhece de longa data. Temos aqui o nosso astro-rei, o nosso solzinho feliz, ou uma lâmpada incandescente de filamento, que gera uma luz branca. A luz branca ela é constituída por 7 cores, que estão lá juntas, misturadas. Mas quando essa luz branca é emitida pelo Sol ou por uma lâmpada incandescente, ela passa através de um prisma, ela sofre uma decomposição nessas cores, gerando as famosas 7 cores do arco-íris, que são, para você nunca esquecer, lembra dessa palavra em russo, desenvolvida aqui na Paraíba, Vla, Vav. Lembra dessa palavra aí, Vla, Vav. Nessa sequência, você tem a cor vermelha, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. As 7 cores do arco-íris. Esse é o chamado espectro visível. Nós, seres humanos, conseguimos enxergar as cores que estão dentro desse espectro. Dentro de que comprimento e de que frequência? Olha só, que vão de um comprimento de onda de 4 vezes 10 a menos 7 metros até 7 vezes 10 a menos 7 metros. Isso é o comprimento de onda do espectro visível. Frequência, dentro de 7,5 vezes 10 a 14 Hz a 4,3 vezes 10 a 14 Hz. Ou seja, melhor dizendo, de 4,3 vezes 10 a 14 Hz, que é a menor frequência, até uma frequência de 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Nós, seres humanos, só conseguimos enxergar cores dentro dessa frequência. Então, a luz branca do Sol, uma luz incandescente, ao passar por um prisma, ela se decompõe nessas 7 cores do arco-íris, que corresponde ao espectro visível. Fora dessa frequência, com um comprimento de onda maior do que 7 vezes 10 a menos 7 metros, ou uma frequência menor do que essa daqui, a gente não consegue enxergar, que é o chamado infravermelho. Não dá para escrever aqui não, vou parar. Essa região aqui, infravermelho. No infravermelho, ele está numa frequência e num comprimento de onda que o olho humano não enxerga. Quem é que está aqui no infravermelho? As ondas de radar, as micro-ondas, as ondas de rádio, TV, estão todas nessa região do infravermelho. É impossível se enxergar. Por quê? O comprimento de onda é maior do que 7 vezes 10 a menos 7 metros. A gente não consegue enxergar. Só conseguimos enxergar comprimento de onda dentro desse intervalo de 4 vezes 10 a menos 7 metros a 7 vezes 10 a menos 7 metros. E abaixo do violeta, nós temos o chamado ultravioleta, cuja frequência está acima de 7,5 vezes 10 a menos 14 Hz, ou um comprimento de onda menor do que 4 vezes 10 a menos 7 metros. O ultravioleta nós não conseguimos enxergar, é uma parte invisível desse espectro. Quem é que está nessa região? Os raios cósmicos, radiação gama, raio-x, está nessa região do ultravioleta, tá certo? Então, fora do espectro visível. Agora, essa coisa do espectro contínuo. O que é um espectro contínuo? Esse espectro aqui tradicional da decomposição da luz branca do arco-íris, ou
tá, de uma lâmpada incandescente é chamado espectro contínuo porque não dá para você distinguir onde termina o vermelho e começa o laranja, onde termina o laranja e começa o amarelo, onde termina o amarelo e começa o verde. As cores estão juntas. Por isso que ele é chamado espectro contínuo. Não existe uma partição que você perceba com nitidez, ó, aqui terminou o amarelo, começou o verde. Não tem como. As cores estão juntas. Por isso que ele é chamado espectro contínuo. Beleza? As cores estão juntas, não dá para perceber onde começa ou onde termina uma dessas cores aí, ok? Por isso que é chamado de contínuo. E a parte visível desse espectro contínuo compreende um comprimento de onda, lembra, de 4 vezes 10 a menos 7 metros até 7 vezes 10 a menos 7 metros. Ou estão dentro de uma frequência entre 7,5 vezes 10 a 14 Hz até 4,3 vezes 10 a 14 Hz. Beleza? Esse é o espectro contínuo. Vamos para o espectro descontínuo. Olha a mágica. Feito a mágica, pessoal, olha agora a mudança. Agora é o espectro descontínuo, também chamado espectro de Lins. Vocês vão ver por quê. Agora eu não tenho mais a luz do sol, que é a luz branca, nem a luz de uma lâmpada incandescente. Eu tenho uma lâmpada contendo um gás dentro. Para ser mais exato, contendo gás hidrogênio. Deu a descarga elétrica, essa lâmpada contendo gás hidrogênio, ela acende. Ela tem uma luminosidade que vai ser incendida no prisma. E quando a luminosidade dessa lâmpada de um gás é decomposta pelo prisma, não surgem mais aquelas faixas de cores coladas uma na outra. Surgem apenas linhas separadas por regiões negras. Por exemplo, aqui em cima surgiu uma linha vermelha, outra aqui mais separada, anil, azul, anil, no caso, violeta, 4 raias. Aqui, ó, vermelho, o azul, aqui o anil e embaixo o violeta. Linhas coloridas separadas por essa região escura. As cores não estão juntas. Foi percebido nessa época que somente as lâmpadas contendo gases eram responsáveis por esse tipo de espectro. O espectro de linhas, o espectro descontínuo, onde você tem linhas coloridas separadas uma da outra por essa região escura. Por isso ele é chamado de espectro descontínuo ou espectro de linhas. Essas raias espectrais, ou essas linhas espectrais, se percebeu na época que elas são características de cada tipo de gás que é usado naquela lâmpada. Para o hidrogênio, ele tinha essa capacidade de gerar essas 4 raias, o vermelho, o azul, o anil e o violeta. Quando se trocava para o hélio, já se surgiam outras raias separadas. Para o sódio, outras raias. E assim, essas raias, elas se mantinham constantes para cada elemento e se modificavam de acordo com o tipo de gás que era usado nessa lâmpada. Se questionou, então, no final do século XX, se esse comportamento desses espectros serem sempre os mesmos para o mesmo elemento, se tinha algo a ver com a estrutura atômica. E quem consegue responder isso é Bohr no modelo dele. Então, recapitulando, até o momento nós vimos espectros contínuos e descontínuos. Contínuos, as cores estão juntas. Não dá para perceber onde termina uma cor, nem onde começa a outra cor. E o espectro descontínuo, espectro de linhas. Eu tenho linhas separadas por uma região escura. Para eu ter o espectro contínuo, eu tenho que ter a luz branca do sol ou de uma lâmpada incandescente. Para eu ter o espectro descontínuo, eu tenho que ter a luz gerada por um gás. Um gás nessa ampula aqui, deu a descarga elétrica, seus elétrons são excitados. Na volta eles liberam luz. Essa luz gerada por um gás, nesse caso aqui o hidrogênio, poderia ser o hélio, o sódio, qualquer outro gás que fosse colocado aqui dentro, elemento no estado gasoso, nós teríamos o espectro de linhas, o espectro descontínuos. As cores estão separadas uma da outra por essa região escura. E se percebeu então que cada elemento
químico gasoso nessa lâmpada iria gerar um tipo de espectro descontínuo. Beleza? Vamos falar um pouquinho de ondas para caracterizá-las? Olha a mágica. Pronto, pessoal. Ondas eletromagnéticas. Podemos caracterizá-las através de três grandezas. O comprimento de onda, que é a distância de um pico a outro da onda, picos consecutivos. A frequência, que é o número de oscilações por segundo, o número de ciclos que passam num determinado momento em um segundo. E a velocidade da luz no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de quilômetros por segundo. Beleza? A representação da onda é a seguinte, tem aqui essa senoide. O que seria o comprimento de onda? É a distância de um pico a outro pico, ó, picos consecutivos. Ó. Isso daqui é um comprimento de onda. Poderia ser medido aqui embaixo, ó, distância de um pico a outro pico é um comprimento de onda, lambda. E o que seria a frequência? A frequência é o número de oscilações por segundo. Se eu dissesse assim, ó, que daqui para aqui, nesse intervalo, foi 1 segundo de tempo. Quantas oscilações, quantos ciclos passaram aqui? Se você prestar bem atenção, essa parte de cima com essa parte aqui de baixo formam um ciclo. Ó, um ciclo, outro ciclo, outro ciclo. Nessa onda aqui no quadro, eu tenho uma frequência de 3 ciclos por segundo. E como é que eu relaciono essas três grandezas? Através dessa fórmula. Frequência é sempre a velocidade da luz sobre o comprimento de onda. O que já nos leva a perceber que frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Se a frequência crescer, o comprimento de onda diminui. É a lógica. Por exemplo, olha essa onda. Compare com essa outra onda aqui. Vamos supor que nesse intervalo aqui, tudo aqui é 1 segundo. Onde é que eu tenho mais ciclos em 1 segundo? Aqui, ó, 2 ciclos. Olha o tanto que eu tenho aqui na de baixo. Tenho mais ciclos por segundo, maior frequência. A de baixo tem uma frequência maior do que a de cima. Olha o comprimento da onda da de cima quando a frequência é baixa. O comprimento de onda cresce. E olha o comprimento de onda da de alta frequência. O comprimento diminui. Então, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Aumentou a frequência da onda, o comprimento de onda diminui. Beleza? Até a próxima!